Muita felicidade de estar aqui com vocês em mais um Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. E o nosso tema de hoje, meio polêmico, paquera no trabalho. Quem quiser participar com a gente é só ligar no 3505-5000. Vou repetir, hein? 3505-5000. Ou pode entrar no nosso portal metro1.com.br e do lado direito da tela tem uma mensagenzinha. Envie sua mensagem para o estúdio que a gente recebe aqui ao vivo e lê para vocês, tira as dúvidas também. Ou pode entrar na nossa página, na nossa fanpage, na página do Facebook, Cabeça de Homem 1. E para falar sobre o tema paquera no trabalho, eu estou aqui com dois convidados hoje e já de antemão, Djalma Argolo manda pedir desculpas, mas ele teve, enfim, um imprevisto e Djalma não vai poder estar aqui hoje presencialmente, mas disse que ia acompanhar tudo pelo celular, pelo nosso aplicativo para saber de tudo que aconteceu aqui hoje e mandou um beijo para vocês. Então hoje eu tenho aqui Carlos Linhares, que é psicólogo e psicanalista e tem uma formação em paralela. Ele é tem mestrado, tem doutorado em antropologia e vai falar pra gente um pouquinho do comportamento do homem aí ao longo da história. Ele, além disso, é um estudioso e um observador quanto mais dos costumes. Delo aí pra todo mundo, Linhares. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, ouvintes. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, eu quero dizer que o prazer é meu, né? Porque eu já fui sua aluna, ele é um professor, enfim, maravilhoso. Já assisti aula com Linhares de ética algumas vezes, tanto na minha pós em psicologia organizacional, como em outro programa de capacitação que a gente trabalhou, né? Enfim, juntos, e foi assim, um prazer, na verdade, ter você aqui. Obrigada, viu, Linhares? É uma grande alegria poder trazer esses conteúdos da psicologia e da antropologia aqui no seu programa. Pois é, e meu outro convidado, Antônio Luiz Amorim. Eu chamo ele de Dindo. Além disso, ele é economista, tem pós-graduação em psicologia organizacional e é coach e consultor. Ele se auto-intitula, é verdade, ele é escritor, um operário da palavra. Fala com todo mundo aí, velhinho. Então, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse programa que eu já tenho ouvido, descontraído e trazendo, acho que um conteúdo muito interessante, reflexivo, tanto para eles quanto para elas. Pois é, como a Amorim eu já conheço das antigas, o velhinho de velhinho ele não tem nada, viu, gente? É apenas uma brincadeira que a gente ficava falando antigamente. Ele, coitado, não façam isso com o velhinho, tá bom, me engana que eu gosto. E aí, vocês que quiserem participar, se lembrem, 3505-5000. E para falar, gente, desse tema de hoje, paquera no trabalho, é um tema que ao mesmo tempo é gostoso e é um tema que é polêmico. Porque, como tudo na vida, tem dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Mas como diz Maurício Magalhães, nosso participante especial de toda semana, e que depois do intervalo vai entrar para fazer a participação dele, eu dei muita risada quando ontem no Facebook ele fez: atire a primeira pedra que nunca praticou. Não me aguentei. Quer começar, Linhares? Fala um pouquinho pra gente aí de como é que surgiu essa paquera na nossa sociedade, nos nossos costumes. De onde vem isso? Bom, isso é marca do humano, né? A gente tem rituais, a gente tem condutas específicas da nossa espécie, né? Nós não somos regidos pelos ciclos, né? Do acasalamento, como os outros animais. A gente é um ser de linguagem, a gente cria os rituais, né? A gente é um animal da cultura, a gente é um animal da ética, é um animal que é desnaturado. A gente não repete o esquema como uma formiga repete um formigueiro, como uma abelha repete o padrão colmeia. A gente está condenado à liberdade. E nessa sentença da liberdade, a sexualidade ela sai dos cios e dos ciclos, e a gente começa a se perguntar, né, que bicho que a gente é, né? Um animal que na expressão da sua sexualidade e, enfim, do seu desejo erótico, ele vai praticar alguns rituais, né? A gente vai chamar dos ritos de acasalamento, alguns animais também têm. E a gente hoje vai estar nesse desafio. E quando esses ritos de paquera, de sedução, né, do macho alfa se apresentar no grupo, isso acontece num ambiente organizacional, empresarial. Aí é que está o problema, né? O grande suspense é esse. O que vai acontecer se a gente vai atrapalhar os papéis, né? Eu queria trazer a figura do Cupido, Mayara. Lembra daquele anjinho com a flecha, né? Sim. O famoso Cupido, né? Que eu vou brincar aqui chamando ele de um herê, né? Do apaixonamento.
Então o cupido, ele entra no ambiente empresarial. E aí como é que fica? Ele com aquela flechinha, tocando os corações, né? E os olhares sendo trocados. Como é que vai ser esse negócio? Daqui a pouco a gente vai saber. E Amorim, diga aí, não vai ter jeito, velhinho. Com a intimidade que eu tenho com você, vai ser velhinho. Eu não vou conseguir te chamar de outro jeito, ou de velhinho ou de dindo. É bom porque eu vou ficar que nem Abraão. Como eles não me veem, então vou ficar imaginando um velhinho aqui. Não te vem por enquanto, viu? Porque a partir da semana que vem a gente vai ter transmissão ao vivo aqui na rádio da Copa. E eu vou ficar, infelizmente, morrendo de saudade de vocês, porque a gente vai ficar 4 finais de semana sem ter programa. Só que para eu não perder o contato com o meu público, a partir da semana que vem é que a gente começa a saltar no YouTube os nossos vídeos. Porque para quem não sabe, a gente grava todos os programas. Eu tenho aqui Humberto Filho e Carlinho, cinegrafista do Estúdio 1, que está gravando tudo, porque são conteúdos que eles, enfim, não perdem a contemporaneidade. E a gente vai, a partir do próximo final de semana, é só entrar no nosso blog ou no Face e vão estar lá os vídeos do Cabeça de Homem. Muito bem. Mas vamos lá, velhinho. Você como coach, como consultor, enfim, você também eu digo a você que você é um psicólogo sem ser o psicólogo. É um psicólogo nato, tá? Pelas nossas conversas, enfim, é um verdadeiro mestre em alguns sentidos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência. Você já teve algum trabalho de coach voltado para a paquera ou algum tema relacionado no ambiente de trabalho? Não, assim, voltado para esse tema não, mas é como o Linhares estava falando, na verdade, isso eu acho que é do próprio humano, né? É da natureza humana. E acho que não há como controlar essa questão. Então, quando se fala assim em controle, em fórmulas, não existe, na verdade, né? Porque é de cada um. Todo mundo tem uma experiência, todo mundo viveu alguma experiência e não existe, na verdade, algo que, a meu ver, passe por um coach para isso, um trabalho para isso. Na verdade, eu acho que o que existe fundamentalmente é o processo de autoconhecimento, né? Que eu acho que é um caminho que não tem fim. E na medida em que eu perceba a questão dos papéis também, eu acho que é fundamental, porque uma contaminação de papéis que eu acho que pode, Linhares também já deu um toque sobre isso, é a questão do poder, que eu acho que deve, de toda sorte, por mais que seja humano, mas deve ser evitado no processo. Eu acho que para ser bom tem que ser algo que seja absolutamente desprovido de relação de poder. A gente entrando até nessa questão, às vezes você percebe no ambiente de trabalho que surge um certo clima, que fica até na dúvida se é paquera, se não é paquera, se é amizade, se não é amizade. Enfim, é fácil ou é difícil a gente distinguir quando é paquera ou amizade? Como é que uma mulher faz isso para distinguir se um homem está paquerando ela ou se quer uma amizade? Quem se arrisca? Eu gostaria de falar sobre a questão do cenário, né? Que esses comportamentos estão se desenvolvendo. No tema de hoje, a gente está falando de paquera, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, no mundo organizacional, a gente vai trazer uma comparação teatral, né, dramatúrgica, né, a ideia de cenário, o ator, né, os bastidores. Quer dizer, é preciso entender que nesse cenário tem um script, que os atores seguem um script. Então, ali a tônica não é a paixonite aguda, não é o namoro, não é a sedução. A tônica é a sua trajetória profissional, é o seu desempenho. Agora, como o Cupido, olha ele aí de novo, né? Aquele anjinho, né, com a flecha, ninguém controla, ele é uma espécie de herê, né, da Grécia Antiga, né? É um mito, né? Ninguém segura o Cupido. Então, neste ambiente organizacional entra a lei do desejo, né? Esse imponderável, mas aí você vai ter esse conflito, né? A relação de poder, e aí você vai ter um discurso que não é apropriado. E aí a gente podia começar a observar algumas condutas, né? Quais seriam as condutas da paquera? Quer dizer, um beijo excessivamente apaixonado talvez não caiba na paquera, mas já está dentro daquilo que a gente chamaria de namoro. Como é que vai ficar se esse beijo excessivamente apaixonado está se dando na cantina da empresa ou num ambiente, né, uma fotocopiadora, no lugar? É claro que você vai estar dando assunto para a Rádio Peão. Então, isso aí, a Rádio Peão começa a fofoca, rede de intriga. Aí você começa a perceber que você já está caindo no território competitivo.
E o ambiente organizacional é um ambiente competitivo, um ambiente de imagem, que você precisa se preservar. Então, a gente está começando a pontuar que não tem como controlar, mas tem como a gente, de alguma forma, entender os limites e as responsabilidades de nossos desempenhos ali dentro. Uhum. Amorim, fala um pouquinho pra gente. Enfim, dos sinais, você ia falar alguma coisa antes, mas assim, os sinais da paquera. Linhares tocou num ponto interessante, tipo assim, quais são os sinais que um homem dá quando ele tá interessado em paquerar uma mulher? E quais são os comportamentos dele? Tipo assim, a mulher vai cumprimentá-lo e ele olha pra ela nos olhos ou não olha, na hora que vai dar um beijo, dá uma seguradinha, já segura mais aquele beijo ou dá um abraço mais apertado. Como é que o homem costuma se comportar quando ele está interessado em paquerar uma moça? Ele perde o controle de tudo isso que você falou. Né? no momento que ele explica, ele já deixou de estar apaixonado. Na verdade, eu entendo como uma expressão tão natural, como uma expressão incontrolável. A gente fala isso até em negociação, né? De uma maneira geral, que existe a chamada leitura corporal. Né? Tá. Tem a leitura espacial, leitura do espaço, o que está escrito aqui, eu estava lendo o que está na comunicação interna aqui, e existe também a leitura corporal. Então, eu acho que a grande resposta a essas questões que você trouxe, elas estão no corpo. E o corpo é uma tremenda fonte de consciência. Sim. Eu acho que o corpo é uma fonte de consciência fantástica. De informação, né? De informação fantástica, porque a palavra, o discurso, a conversa arrumada pode ir até um determinado ponto. Mas quando entra a emoção, quando entra essa questão que você falou, quem está falando ali não é mais a cabeça, quem está falando é o corpo. Pois é, e a gente já teve até aqui com Antônio Pedreira e com Djalma Margolo falando como o homem lida com as emoções. A gente até já abordou esse tema e tudo mais. Mas a gente tem a questão da formalidade do ambiente de trabalho versus essa coisa que o que é Claude, né? Que é a emoção que é Claude, que vem, que você às vezes fica sem controle. Ou que você fica, na verdade, numa saia justa, mas que tem que controlar. Então, assim, que cuidados a gente tem que ter para que essa coisa do ambiente de trabalho, que pode até ser uma coisa gostosa, e conforme eu estava falando aqui com Dilcinho, que eu não dei boa tarde porque saiu quando eu cheguei, ele conheceu a companheira dele, foi na faculdade ou foi no trabalho? No trabalho. Boa tarde, Maera. No trabalho, sim. Boa tarde. Quer falar pra gente, Dilcinho? Olha, gente, eu dou muita risada. Vocês homens, pra falar, eu tenho que às vezes dar uma sacudida. Mas ok, quando a gente falou sobre o tema paquera no trabalho, quando eu ia dizer, o tema vai ser esse, tanto da parte dos homens como da parte das mulheres, eu só via risinhos dos mais diversos, e eu ficava assim, olha, eu queria agora estar ali dentro pra imaginar o que é que pensou quando eu falei desse tema. Mas a gente sabe que muitos casais e muitas relações hoje, na verdade, elas se formam sobretudo no ambiente de trabalho. Tá? Enfim, eu já fui, meu primeiro casamento também veio fruto de uma relação de ambiente de trabalho. E, enfim, a gente sabe que isso acontece e que todo mundo está passível disso. Agora, como a gente saber os limites entre o que é adequado e o que não é adequado para um ambiente de trabalho? E a questão também que eu vou abordar mais lá na frente, que é a questão do assédio. A diferença entre o que é uma paquera com respeito e com adequação, entre o que é um assédio sexual, porque nesse caso já não é mais moral. Quando você está interessado em alguém que você quer utilizar a questão do poder sobre aquela pessoa, ou ficar aquela coisa, ou clara, ou não tão clara, mas subentendida, de que a pessoa pode perder o emprego, etc., falar sobre essa questão de machismo. Mas eu quero pontuar para vocês que quem quiser participar pode entrar pelo metro1.com.br, pode ligar para a gente no 3505-5000, 3505-5000, ou pode mandar para a gente a mensagem pelo metro1.com.br. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa relação de poder, Linhares, e essa questão do machismo. Eu queria lembrar aqui uma pesquisa que foi dita no Fantástico há uns meses atrás sobre esse tema. Foi um tema que tomou um programa praticamente inteiro lá do... Foi costurado, né? E eles citavam bastante, repetiam esse número. 88% das pessoas entrevistadas pelo Fantástico acusavam ter tido a oportunidade de viver a paquera no trabalho. 88%. Interessante. É um número bastante expressivo, né? Então, o que é importante a gente destacar?
como fica a pessoa amando, né? Claro que a gente percebe que essa pessoa está mais feliz, é claro que essa pessoa vai trazer provavelmente contribuições positivas, né? Porque a saúde dela está perfeita, né? E ela vai trazer os hormônios, a química corporal, a química, tudo isso vai estar ali conspirando a favor da organização, do clima organizacional. Então, o problema é quando você começa a cair nos estereótipos, né? A cair naquelas fases, né? A intimidade, após paquera, você começa a criar uma certa intimidade. A gente até chama de metalinguagem amorosa, né? Aquelas onomatopeias, Gugu, Pituquinha, né? Esses nomezinhos muito simpáticos, né? Meu chuchuzinho, né? Tem vários nomes com vegetais, né? Sim, minha cenourinha, sim. minha batatinha. De repente, se isso é colocado, compartilhado num ambiente organizacional, é claro que vai ser exposição do ridículo, você vai perder. Então, o melhor que se faz é explicitar, né? A gente sabe que metade da comunicação, a gente fica no mundo organizacional, a gente precisa do sigilo, mas a outra metade é transparência. Então, comunicar às pessoas que ali já está se pensando num projeto a dois, que aquela paquera virou algo que já pode ser comunicado. E aí você vai dizer aquilo, não precisa você usar dessas artimanhas, né? Claro, dar assunto à Rádio Peão e às redes de intriga, né? Amorim, fala um pouquinho pra gente. Geralmente as empresas, elas proíbem essa questão não só de paquera, mas a questão de namorados ou de pessoas casadas no mesmo ambiente, na mesma empresa. Tem algumas empresas que, na verdade, isso é pré-requisito para que você não entre, mas eu já vi casos de pessoas que já tinham uma relação antes de entrar na empresa e que são empresas que fizeram via concurso, e aí você realmente não tem. Vai dizer o quê? Entendeu? Que não pode, ou que a pessoa vai ter que terminar uma relação que já é uma relação mais antiga, e que se foi feito concurso, você não tem, na verdade, como ter esse controle. E apesar disso, a gente saber que é proibido, acontece muito mais comumente do que se imagina. Fala um pouquinho assim aí pra gente. Então, como eu falei lá no início, né, eu penso que isso é controlar o curso do rio, é controlar o incontrolável. A não ser que seja um monastério, que seja coisa do tipo, eu não vejo como ser saudável esse tipo de bloqueio de situação. Mas como o Linhares estava falando, eu acho que quanto mais a coisa estiver explicitada, estiver colocada de uma forma transparente, com abertura, se é uma empresa que cultua um ambiente de abertura, de confiança entre as pessoas, isso é tratado de uma forma. Se as coisas são colocadas embaixo do tapete, provavelmente isso também vai ser colocado embaixo do tapete. Não deveria. Chico Anísio contava uma piada que eu lembrei quando você me convidou para fazer esse programa aqui. Eu me lembrei de uma piada que Chico Anísio contava que eu achava ótima. Que ele disse o seguinte, que um casal que chegou e aí perguntaram, como é que é o seu nome? Aí ele disse, Frei Vitoriano José. Aí, não de Frei, né? Vitoriano José. Aí disse, como é o nome seu nome? Ela disse, Soro Angélica. Soro? Frei, Soro? E são casados? Sim. Ah, então vocês deixaram o hábito. Não levantamos mesmo. Então, quer dizer, é aquela história. É uma piada fantástica que Sim. eu acho que... Porque a piada, eu sempre digo isso, a piada ela surge do cotidiano, né? Sim. Então você tenta frear algo que é irrefreável. Agora, coloque algumas questões, alguns princípios, algumas questões de convivência lá dentro, que eu acho que fica muito mais verdadeiro do que tentar fazer de conta que aqui ninguém pode se relacionar. Porque aí tem aquela coisa, o proibido... É mais gostoso e tenta, né? Tenta Exatamente. E atenta, o que é pior. Convido os ouvintes hoje a ligarem pra cá e darem o seu depoimento. Se já paqueraram no trabalho, se já foram paquerados... Quero saber também o que é que acontece quando, ao invés de você paquerar ou ser paquerado, quando é a sua mulher que está paquerando ou que está sendo paquerada. Ou que você ouve dizer, minha mulher foi paquerada. E aí? Aí eu te pergunto, como vocês acham que um homem reage a uma mulher dele, ou a mulher fazer um comentário que ela foi paquerada pelo chefe, por alguém superior a ela? Pois Como é que fica essa sinuca de bico? Esse é o grande problema, né, desse tema, é que no cenário organizacional, empresarial, você tem hierarquia, você tem um lugar, uma posição. Então, na relação hierárquica, você precisa entender que não cabe o relacionamento a dois.
Não cabe, mas acontece. Como é que o povo vai fazer, Linhares, na hora do vamos ver? Então, vamos começar a pensar. O Cupido, ele tende a ser bastante pessoal, né? Você vai começar a tomar defesa da pessoa. Você é superior, ou a pessoa quer ser o seu liderado, mas é seu amor, tá faltando, tá chegando atrasado, tá cometendo uma série de infrações. Claro que você vai ter 2 pesos e 2 medidas. Sim. E aí você não está sendo meritocrático, né? A tal da meritocracia que hoje é um consenso, né? Que seria uma ética, né? do desempenho no dia a dia, né? O reconhecimento do outro pelo mérito e não pelos laços, né? Afetivos, os laços familiares, né? O nepote já é um problema sério que a gente vê. O nepotismo, ele atrasa o nosso país, nossas empresas. Então, nas relações mais maduras, você tende a filtrar isso. Qual é a característica de a relação gerencial com o liderado? Não é o processo decisório, né? O gestor é aquele que toma as decisões. E esse processo decisório não vai estar influenciado pelo impacto emocional, afetivo? Né? E tem um lado também, assim, que a gente sempre traz no programa, até que eu fico fazendo uma alusão à nossa marca, né? Que é a questão da cabeça do homem, que tem muito a questão da brincadeira, né? Você está falando de qual? Como é que o homem pensa quando tem a emoção ou o desejo ali, a flor da pele envolvido? Você acha, Amorim, que um homem, ele consegue separar, vamos imaginar que ele seja o chefe de uma empresa, enfim, independente do cargo que ele esteja, e que ele se apaixone por uma das suas subordinadas. Como é que você, digamos assim, tem esse controle e a questão da separação para não haver um benefício diferente com relação àquela funcionária em detrimento de outras, entendeu? A passar a mão na cabeça. Porque tem gente que entende o limite, que fala assim, não, eu tô percebendo isso, mas eu não vou me aproveitar disso. Só que tem gente que fala, agora o que eu sei disso é que eu vou me aproveitar disso. Então, assim, fala um pouquinho para mim dessa situação. Na relação, no processo de comunicação, tem uma regra que a gente diz assim, separe as pessoas do problema. Sim. Né? Então, quando você consegue fazer isso, e não é fácil, quando você consegue separar as pessoas do problema, e o problema necessariamente não é um problema, mas daquilo que está em jogo, você separar a pessoa, eu acho que a depender do grau de maturidade emocional e também do nível de consciência daquela pessoa, daquele profissional que está nesse cargo que você está dizendo, ele vai lidar com isso de uma forma. Mas o ser humano, nosso amigo Linhares é psicólogo, sabe disso, o ser humano é complexo, ele traz uma série de experiências, não é só o cargo, não é ele investido daquele cargo. Quais são as experiências dele, qual foi a formação dele, o que ele passou na vida. Tem uma série de coisas que estão envoltas naquela decisão. Mas eu acho que o processo de ampliação de consciência sobre si, sobre o outro e o papel que está sendo desenvolvido ali pode facilitar a ele a conduzir isto. Porque se for pelo impulso, aí provavelmente quando ele vai tomar conta disso, vai ser depois, aí vem o arrependimento, aí depois vem aquilo que o como é o nome dele? Paulo Gaudenzi diz, você tem um prazer no curto prazo e um arrependimento no longo prazo. Paulo Gaudêncio, Minhas Razões, Tuas Razões. É um livro que eu já falei tanto aqui, que é um livro maravilhoso que eu indico para vocês lerem. Minhas Razões, Tuas Razões. A Origem do Desamor. Maravilhoso, fininho, gostoso de ler. E aí, eu quero saber de vocês mais uma coisinha. A gente, na quinta-feira, foi super legal. Quero até mandar um beijo para Lila Moraes. Lila me convidou para bater um papo com alguns amigos, casais, sobre o cabeça de homem. Enfim. E aí eu fui bater um papo com algumas pessoas e a gente falando sobre o tema até surgiu. Quando eu falei que ia falar sobre paquera no trabalho, aí começam os zunzuns. Aí o que saiu lá foi, mas a mulher nunca fala quando ela é paquerada. E nem o homem. Ninguém vai entregar o jogo. A verdade é essa. Então vem meio que um certo controle disso. Mas aí eu quero passar para a questão também porque tem a coisa gostosa também, que podem sair várias relações legais de um ambiente de trabalho, geralmente quando a gente sabe a medida das coisas e sabe o equilíbrio das coisas. Mas também podem gerar conflitos. Eu pedi a alguns ouvintes que relatassem algumas historinhas de paquera. E eu recebi uma delicadíssima. E aí são coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção pra gente não atrapalhar a vida do outro e saber o limite das coisas. Do autorrespeito e do respeito ao outro.
É meio delicado o que eu vou contar, mas eu vou contar de uma forma que caiba no horário. Surgiu um clima entre duas pessoas da mesma empresa, ambos casados, tá? Mas ficaram no flerte. E nessa hora do flerte, simplesmente a mulher pegou o celular do cara sem ele ver e resolveu tirar uma foto dela sem roupa. E colocou a foto, só tirou do corpo, não mostrou a parte do rosto, mas tirou a foto do corpo e jogou lá no celular do homem. O que é que acontece? Quando o homem chega em casa, que a mulher dele vai mexer no celular por algum motivo, vê a foto e pergunta o que é isso. E aí, gente, como lidar com a situação dessa? Olha que coisa delicada. E a questão também das pessoas, eu creio que isso foi uma invasão. Entendeu? Mas o que é que hoje é esse mundo da imagem, esse mundo de comunicar, de querer mostrar disso, daquilo, está mexendo com o inconsciente das pessoas, que levem elas a tomar atitudes que eu acho que às vezes são inadequadas e muitas vezes impensadas. Porque ela não pensou, eu duvido que ela tenha pensado nas consequências de um ato desse. Ela fez como uma brincadeira, meio que para agradar o outro, a questão da sedução, mas que eu acho que o tiro saiu pela culatra. Eu acho não, saiu pela culatra. E aí, como lidar com isso? Mais uma vez a gente está diante essa questão dos limites, né? Apesar da gente ter que lembrar que na justiça trabalhista, pelo menos eu andei pesquisando aí, você teve ganhos, né? As pessoas que foram acusadas, e teve um caso, um cara ganhou 40 mil na justiça de danos morais porque ele foi acusado de ter paquerado ou tinha uma relação com uma liderada. A empresa achou aquilo imoral e demitiu por justa causa, ele recorreu e conseguiu. Né? Então você tem uma atitude muito mais democrática hoje em dia. Esse não é um bicho de 7 cabeças o que a gente está falando aqui, e é a lei do desejo, né? A gente não pode ficar amordaçando essa dimensão humana, né? Agora, a organização é também cenário de muitos vínculos, né? Ali, de muitas trajetórias. É a sua trajetória profissional, sua trajetória emocional, amorosa, sentimental que está. Eu vou lançar para provocar você, diante dessa situação que você trouxe aí complicada, né? Vou complicar mais ainda. E se essa paquera que rolou na organização, que foi legalzinha, esse clima, todo mundo torceu, eles explicitaram, mas começa a se estragar, começa a ter crises em casa, e aí de repente tem uma baita briga, no dia seguinte eles têm desafios de, por exemplo, bater uma meta. Como fica você chegar no dia seguinte para compartilhar desse vínculo que agora é organizacional, ela é de papéis, né, de desempenho, de resultado, produtividade, eficácia, eficiência, tudo isso. Agora, na véspera, houve uma DR transbordante. Uma quebra. E uma discussão. E você vai continuar num momento, na organização, esse mau humor, como é que você vai... Então, vem a questão do pagar o pedágio, né, que a gente está trazendo aqui, pagar esse pedágio aí, enfim, disso que está acontecendo na organização. Então, prevendo essas coisas, é que alguns consultores dessa parte de carreira, né, começam a dizer, olha, é melhor amadurecer bastante, saber de sua maturidade para lidar com isso. E a gente está com um consultor aqui do nosso lado, que é Antônio Luiz Amorim, e que vai falar um pouco, enfim, a experiência dele acerca disso. Eu quero ver sua opinião, porque tem um grande problema, né, quando você leva a casa para o trabalho e o trabalho para casa. Então, acho que tem que haver uma divisão entre essas coisas, e a questão também da gente ter um equilíbrio emocional para poder saber lidar com isso. Porque quando você está no ambiente de trabalho, ainda mais que hoje tem empresas que cobram pra caramba da gente, que tem que bater meta, tem que isso, tem que ter aquilo, que a pessoa está submetida a um estresse e a uma cobrança intensa, e às vezes até abusiva, mas não é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. E você ainda, no meio de tudo isso, tem esse turbilhão de emoções, porque está com um envolvimento no trabalho, e aí esse envolvimento não dá certo, mas você precisa trabalhar com aquela pessoa, interagir bem com aquela pessoa para o resultado do trabalho, e você não pode confundir as coisas. Como é que fica isso, Amorim? Pois é, acho que aquele ponto que a gente tinha falado antes, né? Essa questão de separar é um exercício permanente e diário, né? Como as pessoas podem conseguir fazer isso? Dá umas dicas aí, porque é difícil, viu? É difícil, Amorim. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro ponto para você conseguir separar, mas é olhar se concentrar no seu interesse. Qual é o meu interesse aqui? Qual é o seu interesse aqui nesse momento? O seu papel aqui nesse momento? Mas uma coisa é o interesse, digamos assim, ou sexual, ou amoroso, afetivo, e outra coisa é o interesse profissional. Mas isso eu tô aqui, mas é que tá o ponto. Aqui dentro
essa parte precisa passar do lado mais reptiliano, né? Do ser humano. Explique o que é reptiliano, porque nem todo mundo, né? Sabe. Do réptil, né? Do lado da mais parte animal, da parte okay. animal. Para o meu papel, para o seu papel aqui, é produzir uma qualidade de trabalho e de entrega, um projeto muito bacana como esse que você trouxe para cá, para ampliar a consciência, para provocar a discussão. Então, o seu papel aqui é este. Né? Aqui é sobrepor-se ao outro que existe numa relação que você tem aqui com o seu marido que trabalha aqui também no programa, não é isso? Ele me ajuda, ele fica dizendo que ele é meu assistente de produção. Sabe o que eu digo? Que ele é o assistente de produção, é o chefe de produção, é o carregador, ele é tudo. Do outro lado, da equipe de produção e do back-office. Já estou avisando a todos que ele está aqui. Ele está que nem Cristiano Ronaldo dizendo, eu estou aqui. Mas Djalma Margolo abusa Dante todo sábado. Fica aqui mandando recado e fazendo brincadeirinhas, etc. Que ele fica lá do outro lado todo se coçando. Agora, uma coisa que você falou, que eu ia até dizer assim, olha, o que nós falamos até agora está na primeira meia hora do programa. Você trouxe uma questão que, a meu ver, vira a questão do horário do programa, que é essa questão hoje da comunicação, da virtualidade, da exposição, da internet, de tudo, enfim, porque isso muda bastante essas relações e todas essas questões, elas acabam desembocando aí. Uma certa feita eu participei de um programa na Band News, na Bandeirantes, sobre exatamente redes sociais, e eu estava falando exatamente isso, que, a meu ver, a rede social é uma extensão daquilo que é na sua vida pessoal. Sim. Não adianta, não dá para ser um na vida pessoal, o outro na vida virtual. Então, isso que você trouxe, eu acho que é um ponto que merece uma reflexão, porque jogou e mexeu com a vida do outro. Vamos então, daqui a pouco, depois dos comerciais. Gente, estamos partindo para os comerciais, 2 ou 3 minutinhos. Na volta, liguem pra gente, 3505-5000. Queremos ouvir a sua experiência ou a sua opinião sobre alguma situação vivenciada. Beijo, até já. Estamos de volta com Cabeça de Homem, com o tema de hoje, paquera no trabalho. Queremos ouvir a opinião de vocês. 3505-5000 é o nosso telefone. Vou repetir, 3505-5000. Vocês também podem participar entrando no portal metro1.com.br e mandando para cá a sua pergunta, ou podem também se comunicar com a gente através do Face Cabeça de Homem. Tenho várias pessoas que já deixaram recados aqui, dizendo que estão sintonizadas, que estão no ar, que estão com a gente. Que legal poder ter vocês com a gente todo sábado. Sim, Amorim, a gente, antes de ir para os comerciais, a gente estava falando sobre essa questão, né? De as pessoas saberem o limite de até onde elas vão para não interferir na vida mesmo e terminar prejudicando o outro. E a questão também dessa necessidade de mostrar nesse mundo midiático, essa coisa de tudo expor nos meios sociais, ou pegar um celular de uma outra pessoa que também é um meio de comunicação e que não é só ela que tem acesso. Como fazer isso? Como se proteger? Você que é coach, por favor, orienta esse povo. Mas eu acho que tudo passa pelo processo de educação, e o processo de educação leva a se aprender e se pagar alguns preços. Por exemplo, eu vou sair um pouco do tema para dizer uma coisa que ontem eu estava até ouvindo aqui Dr. Nery falando aqui no programa de Mário Kertz, aqui no programa de meio-dia, e ele estava falando sobre a legalização das drogas. E eu fiquei muito feliz, eu estava no carro sozinho no engarrafamento, aliás, hoje está no engarrafamento redundância. Eu me peguei batendo palma sozinho no carro. Eu estava ali na boca do rio, quando ele falou sobre a legalização. Porque eu acho que o processo todo passa exatamente pela consciência. Eu trabalhava nos anos 80 no Polo, tinha uma mesa que dava umas 3 dessas aqui, que tinha um cinzeiro em cada mesa, em cada cadeira, porque todo mundo fumava. E a sala ficava uma nuvem de fumaça. Quando eu saí no ano 2000, aquela mesma mesa cheia, não tinha ninguém fumando. Então o processo é um processo de consciência. Sim. Então, da mesma forma com a questão da droga, a meu ver, essa questão do tráfico, e aí entra uma série de fatores, porque aqui não libera, porque tem tantos interesses por trás para não liberar. Então, na medida que liberasse, algumas pessoas naturalmente iam passar pelo processo para uma grande maioria aprender e mudar. Esse processo da internet, esse processo das redes sociais, essa exposição
como você disse, essa mediática, ou como o Saja chama, sociedade do espetáculo, a meu ver, passa por um processo de aculturamento, de educação, para a gente conseguir se relacionar de uma forma em que eu possa ver que do outro lado está um outro ser humano e que uma atitude que eu estou tomando ao expor, seja uma imagem, seja o que for, eu estou atingindo aquela pessoa muitas vezes muito mais do que com um tapa. Sim. Eu tô com um ouvinte na linha que é Djalma. Boa tarde, Djalma. E aí, Mai, tudo bem? Ah, é você, Djalma Paiva. Tudo jóia? Como estás? Eu tô ótimo, e você, como vai? Tudo bem também. Melhor agora. Diga, amore. Ligadaço aqui no programa, viu? Que bom, você tá sempre com a gente desde o primeiro. Arrasa. Com certeza, com certeza. O que é que você acha desse tema? Eu acho o seguinte, que a paquera no trabalho ela tem que ser medida na seguinte questão. Tem que tomar cuidado com a questão do assédio moral, para não levar para esse ponto. E se caso enrolar alguma coisa, tem que saber separar, por exemplo, seria o ideal não mencionar ou não misturar nenhuma questão do relacionamento dentro do trabalho, que deixar para conversar fora do ambiente de trabalho, para não misturar a questão profissional com a questão do sentimento, né, da relação. Gostei dessa dica, ou seja, se você estiver interessado em alguém do ambiente de trabalho, sair, esperar acabar o expediente para sair do ambiente de trabalho e aí começar algum flerte ou alguma coisa. Gostei, adorei, Djalma. Obrigada. Separando os cenários, né? Separando os cenários, exatamente. Você vai para um relacionamento, aquele relacionamento cabe em outro cenário. Há uma questão muito importante também nesse caso, que é a questão das confraternizações, né? Que a gente se acha no direito de, eu já estou paquerando, todo mundo sabe, né? E aí começa com aquelas manifestações afetivas nas confraternizações, aí no dia seguinte chega e encontra aquelas fotos. Enfim, todo esse constrangimento, ele vai respingar no clima organizacional. Então é preciso que a gente comece a amadurecer nesse aspecto. Outra coisa importante é que a participação da mulher, ela não pode ser mais vista com aquelas velhas lentes patriarcais, machistas, arcaicas. Então, às vezes, o cara traz aquela perspectiva equivocada da mulher frágil, a mulher quer ser conquistada. Não, ali é um território onde ela compete de igual para igual, onde a mulher adquiriu um novo lugar, um prestígio. E o cara está na perspectiva de querer que ela, enfim, seja o alvo, né? Ele está cobiçando ela, e que ela seja um alvo fácil. E essa mulher, ela tem que ter, ela já sabe claramente quando há um interesse, né? Eu posso dizer, a gente percebe até um olhar diferente, e aí você já fica, só posso dizer por mim, mas com o pé atrás. Com o pé atrás, porque ali não está em interesse de paquera, está em interesse, enfim, de relacionamento, de conquista, porque você tem poder, né? E quando tem mais de um homem, amor, interessado numa mulher, como é que faz? Porque começa uma disputa interna. Silêncio. Eles que se resolvam, viu? Eles que se resolvam, Eles que se resolvam. Então eu vou perguntar a Maurício Magalhães, nosso amigo e participante baiano, radicado em São Paulo, que já está na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde. Quando tem mais de um homem, quem vence o melhor. É assim a lei da natureza. Que danado. Eu tô me acabando de rir, porque nosso programa vem bombando de ligação e hoje tá miado. Eu tô tendo umas mensagenzinhas aqui no Face, umas mensagens fechadas. Aí sabe o que foi que eu ouvi de um aqui? Faz parte do código de ética dos homens não falar. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, primeiro, eu estou numa comunidade baiana aqui, acabei de encontrar na Valéria, eu estou na Benedito Calixto, aquela feirinha aqui de São Paulo, 23 graus, sol, a cidade linda nas ruas. E aí esse tema, eu até conversei, fiz meus focus group, como disse o povo. E aí é o seguinte, atire a primeira pedra quem nunca paquerou no ambiente de trabalho. Eu ri demais quando eu li isso ontem que você postou no Face. Claro. Eu fiquei rindo até de noite. Mas assim, eu fico assim, a gente não é tão puro assim, a gente não é esse ser racional todo, mesmo que seja sem maldade, vale a intenção, vale o pensamento. Mas é óbvio, até se você partir do pressuposto de que você passa 8, 10 horas por dia, 5 dias por semana, e das semanas são 48 semanas no ambiente de trabalho, é inevitável, eu diria, você não ter admiração. E óbvio, eu mesmo sou fruto, eu quase casei
fruto desse ambiente da paquera, de ambiente de trabalho. As relações se estabelecem por causa da intensidade gerada. Sim. Assim como nas escolas, nas faculdades, nos grupos de esporte. Assim, eu acho que é absolutamente natural. Agora, qual é o grande fantasma na cabeça masculina? É a sua própria mulher trabalhando onde você não está. E aí, como o homem reage pensando que a sua mulher pode estar sendo paquerada ainda mais pelo chefe? E detalhe, se o chefe for gato, então já era. Não, aí ferrou. Mas aí é o seguinte, eu sou tão solidário, porque eu já tenho 54 anos, já paquerei muito, aos maridos, aos noivos, aos namorados das mulheres que trabalham comigo, porque eu já fui eles no passado. Eu também me incomodava, eu também me desesperava. Mas não tem muito jeito, né? A gente finge que não, a gente vai levando aquilo, dando aquela postura máscula de que somos acima disso, mas a vida não é assim. Acho que a sabedoria do mundo de hoje, nesse assunto, é você entender que primeiro existe e é real. Isso, como homem e mulher, imputa em você buscar entender isso como normal, conversar, para que isso não gere um fantasma maior do que o fato. Sim, sim. Esse é um problema. Mas assim, não sei, assim, eu fico muito incomodado quando eu entro no programa, que Djalma, Carlos, Antônio, representando a gente. E ainda assim a gente perde de você, Mayara, que fica acuando a gente, dando pinicada, você vai na alma da gente, sem pena. Então, eu entro tentando salvaguardar aí os nossos amigos. Mas eu não boto vocês em situação delicada, não. Até obrigado, que advogado de defesa. Eu só boto vocês em situação delicada fora do ar, mas no ar eu sou bem direitinha. Comportada. No ar, todos nós somos bem direitinhos. Eu sou bem o grande problema é quando nós não estamos no ar. Aí pronto, aí é que dorme os problemas. Deixa eu só te fazer um comentário, MM, rapidinho. Quando eu pensei em fazer esse programa lá atrás, eu pensava em começar com um programa de TV. Quando foi um belo dia, eu conversando com um amigo, ele olhou pra minha cara e fez assim, Mayara, não faça programa de TV não, porque nenhum de nós vai botar a cara. Faça programa de rádio que a gente pode entrar como anônimo. Aí eu falei, minha primeira grande consultoria, que cara visionário, só podia ter vindo na cabeça de um homem. Obrigada. Boa. Olha, mas eu acho que o programa já tá chegando a hora dele ir pra televisão. E ter os dois. Esse programa de rádio... mas tá muito legal. Olha, eu só ouço falar bem. Assim, eu acho que é um fato novo do rádio baiano. Até porque a gente traz para a sociedade uma linha de debate inteligente, são coisas do cotidiano, e nesse caso específico, eu acho o homem pior do que a mulher, porque a mulher ainda sorri dela, e o homem não sorri dele com ele, o homem se esconde dele com ele mesmo no espelho, e a mulher não. Então acho que esse programa quebra fronteiras, estimula que os homens conversem com suas mulheres sobre ciúme. Sim. Estimula com que exerçam as paixões mais plenas, sejam mais verdadeiros e por inteiro. Seguramente seremos homens melhores. Com certeza. Oba, vambora! Obrigada. Deixa eu dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim, vou dar primeiro, é que a gente vai ficar 4 finais de semana sem fazer o programa ao vivo, por conta da Copa. Mas a notícia boa é que a partir da semana que vem, eu tô começando a postar no YouTube todos os programas gravados. Boa. Pois é, estou gravando todos os programas, não tinha lançado ainda, já tô com a maior parte deles na mão, e vou lançar aos poucos para dar em doses homeopáticas, que o que é bom acaba rápido, mas a gente vai ter sempre. Então faça no seu post o seguinte enquete. Na visão dos homens, qual o jogador mais bonito da Copa? E vamos se assumir e escolher a beleza masculina por nós mesmos. Já comece por você respondendo. Quem é? Tem algum em mente? Deixa eu pensar assim rapidamente. Eu acho que é Dante Baiano, é o homem mais lindo dessa Copa, somos baianos, meu voto é de Dante. Você tava usando, fazendo um trocadinho, porque o nome do meu marido é Dante, tá aqui todo se achando. Isso é pra quê? É pra lhe dar o álibi perfeito. Danado. Obrigada, boa Copa. Obrigado, feliz bom final de semana, viva a Bahia. Maurício, um abraço, Maurício. Voltamos a nos falar dia 12. Um beijo.
E quero aqui falar, enfim, vou ler uma frasezinha de uma ouvinte que eu não vou dizer quem é, não sei nem se eu digo ou se eu não digo. Zélia tá dizendo, eu tô precisando ser paquerada em qualquer lugar. Bora, rapazes, que eu vou distribuir senha. KKKKK. Eu quero dar alguns recadinhos, a gente tá caminhando pro final, mas ainda temos, o quê? Uns 8 minutos, Dilcinho? Tá, mas antes disso eu queria falar o seguinte, algumas coisas, alguns recadinhos. Na semana passada, eu avisei que eu ia, na semana retrasada, porque a gente falaria de paquera no trabalho semana passada e eu inverti o tema, porque pedreira não podia ser hoje, só podia semana passada, e eu disse que eu iria dar um livro, que seria o livro de Djalma, Vivendo Conscientemente, para, enfim, quem me mandasse melhores histórias. Quem vai ganhar esse livro é Karina Lima. Depois eu vou, enfim, mandar uma mensagem para ela pelo Facebook para que ela possa retirar o livro dela. Eu falei que eu sortearia um outro livro, daria um outro livro, que seria um livro de Antônio Pedreira, que se chama Gramática das Emoções, a quem me mandasse o melhor depoimento, enfim, com relação ao programa, etc., o que é que tá achando, o que é que tá fazendo na sua vida. E eu queria dizer que quem ganhou foi Flor do Dia. Por isso, Flor do Dia, que eu perguntei aqui qual era o seu nome. E deixa eu ler, deixa eu procurar aqui, que tô cheia de post, não tô conseguindo achar. Mas, Flor do Dia, você ganhou o livro, que é o livro Gramática das Emoções, de Antônio Pedreira. Nós vamos nos falar ao longo da semana pelo Face para que você possa retirar o seu livro. A outra coisa é a outra pessoa que ganhou um outro livro, também com os depoimentos, que já postou vários pra gente, é DG Barreto. Que, enfim, hoje não entrou no ar e não mandou nenhuma mensagem ainda. Dante, pega o livro aí, o outro livro de Antônio Pedreira, que deixou aqui com a gente também, para poder a gente distribuir ou sortear entre os ouvintes. Vira aí para mim. É sobre conselhos tradicionais da análise transacional. Então, vou falar também com você, DG Barreto, ao longo da semana, para a gente ver como é que vocês fazem a retirada do livro. Mas estamos chegando ao final, rapazes. E eu quero, antes de dar seu recadinho aí, que os meninos estão aqui danados, anotando um monte de coisa. Teve uma passagem em uma das aulas suas que eu assisti, muito interessante, de paquera. Não foi no trabalho, mas era paquera antigamente na igreja. Que as mulheres tinham todo um código de conduta, como tem hoje. Se a mulher mexeu no cabelo, se entortou assim um pouco a cabeça, é porque está interessada, se piscou os olhos, etc. Mas tinha uma tal de uma brincadeira, que não era brincadeira, era sério, da paquera com o leque. Meninas, anotem, viu? Peguem o leque para poder aprender como paquerar o seu pretendente, o que dizer de acordo com a posição do leque. Vai lá, Linhares. Não, isso aí ela está se referindo às nossas famosas visitas de estudo no Centro Histórico de Salvador, né? Que a gente faz com aquele olhar etnográfico, a gente vai para as igrejas, os museus e aquele ambiente histórico, e ali a gente evoca a memória dos ritos, né? Enfim, da convivência, como era. A gente faz todo um trabalho de memória de como eram as relações, e aí a gente enfatiza nessa ideia de que o templo católico era o lugar onde as mulheres tinham uma certa liberdade de contato, que viviam numa máxima repressão, aquela ética sexual muito severa, né? Ou seja, uma liberdade, na verdade, por debaixo dos panos, né? Porque elas tinham possibilidade de olhar, né? E com seus véus e com todos os seus leques e ficar naqueles camarotes, naquelas igrejas barrocas. E aí, há uma leitura eu estou me referindo, né? A uma leitura de um texto de antropólogos de Portugal e franceses também, que fizeram um cálculo, com um programa de computador, fizeram um cálculo sobre pinturas a óleo, né? Onde aparecem senhoras, né? Segurando o leque. Então, de acordo com a repetição, né? Da posição do leque, o leque na lateral, o leque perto do nariz, eles começaram a estabelecer pelo menos 18 códigos de leque. E 18 códigos a serem ditos como leque, né? Então a gente brinca com isso nas aulas. Agora, o leque tinha uma função muito prática, né? De cobrir o decote. Né? Então as mulheres podiam usar decotes naquela época? Decote muito pronunciado, né? E você tinha o segundo andar da igreja, né? E era muito mais agradável os rapazes admirarem ali
E aí, é claro que o leque, ele ia compor um pouco esse ritual. Isso tudo faz parte da sedução. As meninas ficavam no primeiro no terra e os rapazes de cima olhando o decote? Sim, isso Gente, aí. Vocês são danados desde cedo. Olha quantos anos. Anos de 1500, 1600, século 17, né? 18, século 18 já, 18, 19. É. Porque no início não tinha edificação ainda. Realmente foi a chegada. Mas fala aí, você se lembra dos códigos? Não, os códigos, você falou em aula, você ainda se lembra de algum deles? Claro, você então, vai... fala aí pra gente, Não, Linhares. isso aí faz parte da criatividade e em tom de brincadeira, né? Em tom de brincadeira, vai lá. Você não compareceu ontem atrás da jaqueira, rapaz, né? Então, isso aí é uma brincadeira para revelar o quanto que havia a necessidade de comunicação e os ritos de paquera, né? Tô interessada, o leque aberto como? Não tô interessada, fecha o leque de vez, pá! Não tô interessada, já dá um... Mas vamos pesquisar sobre isso, depois colocar para vocês no Face. Estamos chegando ao final, algum recado último? Sim, eu acho que a grande questão é reputação. Acho que a palavra certa, acho que as pessoas poderiam se preocupar mais com essa ideia de reputação, quer dizer, como é que eu estou propagando a minha imagem, como é que essa imagem está sendo avaliada. É uma sociedade de imagem e de identidade. Então, essa questão da exposição excessiva, essa cena que você colocou aí da mulher que se fotografa, coloca, esse jogo de imagens, isso de alguma forma faz parte dos novos códigos de competição e a gente precisa estar maduro em relação a isso, né? Estamos chegando ao final, mas eu tô com um anônimo na linha, é que a gente não deixa de atender ninguém. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Já foi paquerado ou já paquerou? Nunca fui, não. É porque eu tenho muita dificuldade. Uma mulher que se interessa por mim. Pode repetir, porque a ligação aqui tá um pouco ruim, para ver se a gente consegue ouvir. Alô, a ligação caiu, que pena, mas vai lá. Antônio Luiz Amorim, dê o seu recado final. Não, o meu recado final é que essas reflexões que você tem trazido, Mai, através com conversas com profissionais, com o público, com a internet, hoje interagindo em tempo real, possam fazer com que as pessoas possam ampliar a consciência sobre si, sobre os seus comportamentos, sobre as consequências desses comportamentos no outro, na sociedade, no seu entorno, porque tem uma questão que é importante refletir. Para eu obter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, para a gente transformar, a gente precisa fazer mudanças. E essas mudanças passam fundamentalmente, primeiro, pela ampliação da consciência, porque consciência, determinação é que gera mudança. Ok, bom, apesar de ter caído a ligação do ouvinte, enfim, o Dilcinho escreveu aqui para mim, meu assistente de produção, que ele disse que tem muita dificuldade que uma mulher se interesse por ele. Aí veio um outro anônimo e mandou um recado. Ele quer o número de Zélia, que disse que quer ser paquerada. Zélia, entra lá no Face do Cabeça de Homem. Cabeça de Homem 1, minha filha, e deixa lá. Olha, meus contatos são esses, vamos unir pontas. Muito e bom. Eu quero agradecer aqui a vocês, meus convidados. Muito obrigada, Amorim, muito obrigada, Linhares, por terem vindo aqui ao Cabeça de Homem. Quero agradecer aos meus parceiros de sempre, Humberto Filho do Estúdio 1 e a Carlinhos, que está aqui toda semana. Quero agradecer a Dilcinho, quero agradecer a Dante. Os meninos do futebol já estão aqui, mais um minuto para encerrar. E quero mandar um beijo especial para Antônio Carlos, mais conhecido como Seu Carlos Otonho, meu padrinho. Quero mandar um beijo para minha sogra, que fez aniversário, e para Cristina, também jornalista, que está fazendo aniversário hoje. Para Ivone, que sempre me ouve com a família toda. E quero, enfim, dizer a vocês que, infelizmente, ficaremos 4 semanas sem ter o programa ao vivo. Já a partir da semana que vem, voltaremos no dia 12, em função da Metrópole, fazer a transmissão da Copa e a cobertura. Mas, a partir do próximo sábado, e todo sábado, a gente vai estar jogando no YouTube os programas passados nossos, aos pouquinhos, para que vocês possam saborear e desfrutar bastante. Amo vocês, obrigada, boa tarde, até dia 12. Um beijo grande.